O nosso tema agora no programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, é gravidez na adolescência. Segundo dados do governo federal relativos a 2023, cerca de 12 mil garotas com idades entre 8 e 14 anos foram mães nesse período. Para conversar com a gente um pouquinho sobre as implicações disso, a gente recebe aqui no programa em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru a jornalista Paula Alegria, que é assessora de Advocacy e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Brasil. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre estes dados e este contexto. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa situação. A gente sabe que tem várias implicações sociais, implicações psicológicas, né, de gênero. Mas primeiro falando um pouquinho sobre os riscos de saúde, que é o fato de uma criança ou adolescente ser mãe já, né, em um momento, um contexto tão cedo, tão jovem. A gente tem alguns dados aqui, por exemplo, a gravidez na faixa etária de 10 a 14 anos pode levar o risco de morte da gestante e do recém-nascido. O fato de o bebê poder nascer de forma prematura. Dá para você destacar, pincelar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza, Lidiane. Agradeço também logo que você traz esse dado importante, né? Porque a gente fala em gravidez na adolescência, mas na verdade não é só na adolescência, né? Então, no início da sua fala, você fala, por exemplo, destacando aquele dado, né? De 8 a 12 anos, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma incidência do que a gente chama, na verdade, de gravidez infantil, ou gravidez infantil forçada, né, que é quando a gente presume a violência sexual. Então, se a gente se lembra, né, de acordo aí com o nosso Código Penal, a idade de consentimento, ou seja, as pessoas só estão qualificadas, segundo a nossa legislação, a capacidade de consentir a partir dos 14 anos, o que significa dizer que qualquer gravidez que aconteça antes dos 14 anos é uma gravidez decorrente de violência sexual, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que você traz é muito interessante para a gente ampliar essa dimensão da gravidez na adolescência, pensando também gravidez infantil ou gravidez precoce, né? Porque muitas vezes quando a gente fala gravidez na adolescência, parece que se trata de uma adolescente de 15, 16 anos que por descuido engravida, né? Pode ser isso também, e a gente pode conversar melhor sobre essa perspectiva, mas não só, né? Num cenário como o Brasil, né? Em que mais de 60% das vítimas de estupro são meninas de até 13 anos, o que a gente tem uma maioria aí, né, de crianças grávidas em decorrência de um estupro. E aí, em relação às complicações de saúde, muito interessante você ter trazido esse dado, porque pouca gente sabe, Lidiane, mas a principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos no mundo são relacionadas às complicações na gestação, né? Então, seja por uma gravidez de alto risco entre 15 e 19 anos, complicações também neonatais, então, quer dizer, com a saúde do bebê. Então, tem um percentual grande aí de mortalidade materna, né, atingindo, dizendo respeito às nossas meninas adolescentes, né? Então, quando a gente para pensar nas principais causas de óbito na adolescência, e a gente faz um recorte de gênero, ou seja, olhando mais especificamente para as meninas, a gente percebe, né, que as complicações na gestação são a maior causa de morte, né? Então, para além de todos os fatores socioeconômicos, culturais, as vulnerabilidades sociais mesmo, né, envolvidas nessa dimensão, a gente tem um fator de saúde, né, que afeta não só a mortalidade materna e também a mortalidade neonatal e complicações. É claro que isso varia muito, né? Tanto de organismo para organismo, então quer dizer que uma criança está grávida, né? Não quer dizer necessariamente que todas as complicações que aquela criança terá serão as mesmas de uma outra criança ou de uma outra adolescente, né? O que há é a prevalência de alguns fatores de risco, né? Então, a gente está falando de um corpo que ainda não está suficientemente desenvolvido para levar uma gestação de maneira saudável, né? Então, a gente tem aí um índice, né, de complicações relacionadas à gestação que podem variar de pessoa para pessoa, como também variam de mulher
mulher para mulher, podem variar também de menina para menina, né? Mas o que a gente tem é a gestação em si, tanto na infância quanto na adolescência, né, como um fator de risco à saúde das meninas, não só a saúde física, também como a saúde mental. Né? Então, a gente pode imaginar o peso psicoemocional que tem para uma menina de 10, 11 anos que engravida, vítima de uma violência sexual, né, que muitas vezes é forçada a levar essa gestação até o fim, o que também é importante dizer, né, existem legislações no nosso país, né, que dão o direito de decisão à menina e à família, dependendo da idade da menina gestante. Né? Então, há uma série de decisões que ela pode tomar sobre o seu próprio corpo e a sua própria vida que nem sempre lhe são informadas. Né? Então, muitas vezes, essa menina é levada, é forçada a levar essa gestação até o fim, mesmo contra a sua vontade, seja por questões, né, familiares, religiosas, culturais, né, quando, na verdade, o impacto na vida daquela menina, né, é que devia está em jogo, ou mesmo a saúde daquela menina, que muitas vezes aos 10, 11 anos não tem ainda, né, o desenvolvimento ali do aparelho reprodutor para levar de maneira saudável essa gestação até o fim, né, e aí o que a gente tem são casos de gravidez infantil forçada, né, e não só gravidez na adolescência como se fosse uma questão puramente de não ter planejado ou de não ter se cuidado, não que isso não aconteça, né? Mas é importante dizer também que os casos de violência sexual no nosso país, quando apontam, né, para uma concentração ou para uma como alvo privilegiado meninas de até 13 anos, não é possível dissociar, né, os casos de violência sexual com gravidez na infância, né? Então o Ministério da Saúde costuma acompanhar a definição da Organização Mundial da Saúde para entender o que é adolescência, né? Então, dos 10 aos 19 anos. Mas para o nosso estatuto aqui da criança e do adolescente, até os 11 anos se trata de uma criança, né? E pela idade de consentimento do nosso Código Penal, a gente está falando de uma gravidez decorrente de violência sexual presumida contra crianças, né? Falar um pouquinho sobre o risco social dessa situação. Qual é o perfil, normalmente, né, o perfil mais comum dessas meninas, dessas adolescentes, que são mães tão jovens e principalmente quando inseridas nesse contexto de violência sexual? Muitas vezes são meninas que estão inseridas aí num ambiente de maior vulnerabilidade social, financeira, Paula? Com certeza a gente tem um perfil, né, que acompanha aquilo que a gente chama dos ciclos de pobreza intergeracional, né? Então, quer dizer, a gente tem aí um grupo populacional, né, majoritariamente negro, né? Então, meninas negras, ou seja, pretas e pardas, né, são as que mais engravidam entre os 10 e 19 anos. Mas na primeira faixa etária, de 10 a 14, a gente tem uma incidência de meninas indígenas, Lidiane, o que também é um fator importante da gente se considerar, né? Então, embora as meninas negras, na média geral, né, conformem a maior população, né, nesse recorte de raça, de meninas grávidas, a gente tem aí um percentual de meninas indígenas de 10 a 14 anos também que chama a atenção, né? E aí a gente tem uma prevalência regional também, né? A região norte, em primeiro lugar, então a gente tem uma prevalência de casos na região norte, e em segundo lugar, na região nordeste, né? Então a gente está falando de grupos populacionais, né, socioeconomicamente relacionados às classes mais empobrecidas, né, da população brasileira. E não é à toa, né? A gente tem aí a gravidez precoce, seja a gravidez na adolescência ou a gravidez na infância, como um fator também que contribui para a perpetuação do ciclo da pobreza. E aí a gente está falando de uma pobreza num sentido diverso, né? Aquilo que a gente chama de pobreza multidimensional, ou seja, que é não só a renda, né, o quanto que aquela família tem no banco, mas também questões que se relacionam ao grau de escolaridade,
né? Acesso a equipamentos de saúde e de educação, né? Então, quer dizer, o que a gente chama de pobreza no Brasil não é só uma questão relacionada à renda ou a dinheiro, né? Tem também a ver com a escolarização, tem também a ver com a disponibilidade de serviços, né? Públicos, disponíveis, perto de onde aquela pessoa mora. Então, a gente tem também uma barreira geográfica aí, muitas vezes, né, que afasta as meninas que moram em regiões periféricas, por exemplo, né, dos centros onde os serviços de saúde ou de educação em saúde são mais ofertados. Né? Então, a gente tem um contexto socioeconômico, né, que vai atingir muito mais as meninas negras do norte e do nordeste, e também as meninas indígenas, né, do que as meninas brancas do sudeste, por exemplo, né, onde a gente tem uma maior oferta de serviços públicos de maior qualidade, né, seja de saúde, seja de educação, seja também de assistência social, né, que é onde muitas vezes as questões psicoemocionais serão tratadas também, né? Então, quer dizer, tem sim um perfil social que a gente percebe como recorrente. Uhum. Trazendo mais um dado aqui, Paula, para ilustrar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, né? Um dado do IBGE, Censo Demográfico aí de 2010, aponta que a proporção de adolescentes e jovens mulheres brasileiras entre 15 e 19 anos que não estão inseridas no mercado de trabalho ou na escola é maior entre as que já tiveram filhos do que em relação às que nunca foram mães. A gente fala dos impactos sociais, dos impactos fisiológicos, né, dos impactos econômicos, e essas mulheres, essas meninas, essas crianças vítimas de abuso sexual, violência sexual ou desta situação de vulnerabilidade, né, e que acabam trazendo um contexto de uma gravidez em idades tão jovens, com dificuldades, já mães tão novas, né, assim, sendo responsáveis pelos cuidados de uma criança tão jovens, acabam se vulnerabilizando ainda mais por conta disso, por conta da dificuldade de se inserirem e permanecerem no mercado. Sim, com certeza, Lidiane. E essa é uma realidade que muitas dessas meninas que engravidam, né, e vêm a se tornar mães, vivenciaram como filhas. Né? Então, não é incomum que a gente encontre uma menina, né, de 14, 15 anos que engravidou, que é filha também de uma mãe que deu à luz ela quando era ainda adolescente, ou filhas de uma avó, né, que engravidou muito cedo, ou que se casou muito cedo. Essas questões também estão muito relacionadas, né? A gravidez precoce e o casamento precoce. Né? Então, são fatores que se articulam, né, sempre. Então, a probabilidade de uma menina que engravida se casar é muito maior, assim como é maior a probabilidade de uma menina casada engravidar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque justamente essas questões relacionadas ao cuidado, não só o cuidado do filho, mas também o cuidado da casa, muitas vezes o cuidado de um companheiro mais velho, né, que é o que a gente vê nessas recorrências de casamento infantil, ou seja, meninas mais novas se casando com homens mais velhos, né, muitas vezes em busca de uma realidade social melhor, né, ou querendo fugir de um contexto de precariedade e de violências, acaba apostando num futuro, né, como mãe, né, como esposa, que não necessariamente, ou na verdade os dados nos dizem, né, que não provavelmente atirarão desse ciclo de vulnerabilidades, de pobrezas e desigualdades, e muitas vezes também violências. Né? Então, tem também uma relação entre meninas, mães casadas com o aumento da violência doméstica, por exemplo. Então, quando a gente fala em inclusão no mercado de trabalho e escolaridade, a gente está falando também, e é muito importante destacar isso, sobretudo em relação à educação, né? A gente está falando de uma violação de direitos, né? Porque o fato de uma menina grávida ou o fato de uma menina mãe, né, não significa dizer, né, que o seu acesso à escola esteja interditado ou interrompido. Pelo contrário, né, é direito dessa menina grávida ou dessa menina mãe continuar estudando. Né? Esse é um direito previsto em lei, inclusive. Né? Há, por exemplo, medidas como mais uma prova de recuperação ou um tempo que essa menina pode se ausentar
da vida escolar para que ela não perca o ano e para que ela não corra o risco, né, de não concluir os seus estudos. Mas o que a gente vê é uma concepção que a escola faz, né, muito estigmatizada dessas meninas grávidas que se tornam mães. Né? Então, a ideia de que, por exemplo, uma menina que engravidou, agora acabou com o futuro, né? Não vai dar em nada, e acabou com a vida dela. Né? Uma menina grávida, uma menina mãe, não está acabando com a sua vida. Né? Uma menina grávida, uma menina mãe, precisa ainda de mais cuidado, de mais acolhimento. Então, é papel também da escola fazer o que for possível para garantir que essa menina não abandone os estudos. Né? E aí, por que não abandonar os estudos? Para que ela consiga, no futuro, né, se inserir no mercado de trabalho de maneira digna, de maneira respeitosa, podendo escolher as suas oportunidades, né, diminuindo as chances dela ir para um contexto de trabalho que não seja digno, né, ou que não corresponda às suas aspirações. Então, quer dizer, a gente tem aí, sim, uma relação muito alta de meninas que engravidam e que são mães, né, que abandonam a escola, né, mas muitas vezes vítimas de um estigma, né, que tornam a convivência escolar muito difícil, né, Lidiane? Imagina você grávida aos 14, 15 anos, tendo que ir para a escola e ouvindo sussurros, né, inclusive de professores, diretores, dizendo que você acabou com a sua vida, que agora você não tem mais futuro, né, que as meninas que andam com você vão pelo mesmo caminho. Então, quer dizer, é um estigma que muitas vezes se estende à família dessa menina, aos amigos e às amigas dessa menina, né, quando, na verdade, a gente está falando de uma violação. Essa menina grávida, essa menina mãe, tem direito de estar na escola, tem direito a concluir os seus estudos. Isso não significa só que ela esteja matriculada, isso significa tornar a convivência escolar possível, saudável, né? Não é isso que a gente espera de uma escola? E aí, assim, concluindo os seus estudos, ela pode, sim, entrar no mercado de trabalho, né? E seguir a carreira que escolheu, né, com as oportunidades que lhes foram dadas. Agora, o que a gente vê é uma menina que se torna refém dos cuidados da família, do filho, da casa, muito cedo, né, e muitas vezes atrasa a inserção no mercado de trabalho, né, ou encontra ali saídas informais e temporárias para a própria subsistência, abrindo mão, né, do futuro de oportunidades que um dia ela sonhou para si. Né, o que é muito injusto se a gente for pensar. Né? Então, quer dizer, uma menina que engravida, né, em decorrência da violação de um direito, seja o direito à educação pública de qualidade, ou à saúde pública, o acesso a medicamentos contraceptivos, o acesso à informação qualificada, né, ou seja, uma violação relacionada à violência sexual. Então, quer dizer, uma violação que vai, de certa forma, justificando, entre muitas aspas, as outras. Né? Então, não basta essa menina ter tido os seus direitos violados, né, por um acesso limitado a informações e serviços de saúde e educação para que fosse muito bem informada, né? Ou não basta que ela tenha tido a sua própria integridade física violada no caso de um estupro ou de uma violência sexual, né? A gente ainda torna essa menina, né, uma sujeita de violações de direitos sucessivos, né? Seja o direito à educação, a terminar a sua escolaridade, né? Seja o direito de escolher, né, sobre oportunidades profissionais para o seu futuro. E uma realidade que, infelizmente, se repete de geração em geração em muitos municípios do nosso país. E sem desconsiderar, né, Paula, o fato de que a ausência de uma estrutura social adequada, não só para acolhimento dessa menina, dessa jovem, mas também para o auxílio, para o suporte nos cuidados desse bebê, dessa criança, para que ela de fato possa também se dedicar aos estudos e ao mercado de trabalho, né? Com certeza, Lidiane. E aí a gente entra mais uma vez nas desigualdades de gênero, né? Provavelmente essa criança será cuidada por outra mulher, né? Ou é a filha, né, que agora é mãe, que conta com a sua própria mãe para cuidar do seu filho, ou com a avó, ou com a tia. Né? O que a gente vê são as figuras masculinas participando muito pouco ou insuficientemente dos cuidados com essa criança e com tudo aquilo que uma criança demanda em relação
à casa, né, à esfera doméstica. Então, quer dizer, a gente tem aí uma criança que será muito provavelmente, né, cuidada e terá como sua responsável outra mulher, né? Então, falta também o engajamento dos homens nesse debate, né? Quando a gente sabe, né, que segundo a nossa Constituição, essa responsabilidade pela criação, pela formação, né, pelo desenvolvimento é compartilhada, né? E essa menina que engravidou, ela não estava grávida sozinha, né? Houve também aí uma figura masculina para que essa gravidez se desenrolasse, né? Então, quer dizer, a gente tem uma mãe e a gente tem um pai, né? Uma mãe que muitas vezes é uma menina vítima de violência sexual, que não pode contar mesmo com a figura de um estuprador nos cuidados do seu filho, né? Então, quer dizer, estuprador não é pai, né? Assim como criança não deveria ser mãe, então essa criança ou essa adolescente que engravidou precocemente vai mesmo cuidar sozinha ou com auxílio de outras mulheres da sua criança, ou mesmo quando foi uma relação após os 14 anos, né? Ou seja, uma relação sexual consentida entre uma menina de 18 anos, né? De 17, 18 anos com um outro menino, né? Mesmo assim, o que a gente vê é uma desproporcionalidade na dedicação do trabalho de cuidado, né? Então, muitas vezes esse jovem, né, vai seguir a sua vida e vai se formar nos estudos, né, sem que essa questão seja um empecilho, né? Vai entrar no mercado de trabalho sem que o fato de ser pai seja uma barreira, né? O que é completamente diferente da realidade dessa menina. Paula, só para a gente finalizar, perguntar para você a respeito da educação sexual, não sobre a importância que a gente já sabe, acho que isso é consenso, mas como conscientizar para a importância da educação sexual, que vem sendo tão questionada nos últimos anos, né? A necessidade de se conversar a respeito disso, não só dentro de casa, mas nos ambientes escolares, pela mídia, de uma forma séria, responsável, didática, educativa. Eu acho, Lidiane, que nesse contexto que a gente vive, né, em que essas questões são tão perseguidas politicamente, né, a chave da educação sexual é a educação para proteção, né, ou para autoproteção. Essa é uma perspectiva que a Plan International Brasil, né, que é a organização em que eu atuo, trabalha muito fortemente, né, que é o educar para prevenir, né? Educar para proteger, informar para decidir. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que uma criança não nasce sabendo, né, quais são as regiões íntimas do seu corpo. Uma criança não nasce sabendo que ela, por uma questão de segurança, infelizmente, vai precisar desconfiar de um homem adulto, né? Uma criança não sabe, quando ela nasce, o que é a violência. Né? Violência é difícil muitas vezes para as pessoas adultas compreenderem, né? Muitas mulheres mais velhas demoram a perceber que estão vivendo uma violência, porque muitas vezes essa violência é causada por uma pessoa do seu próprio convívio, né? Que diz que ama, que diz que está protegendo, né? Então, quer dizer, a gente não nasce sabendo se proteger. Né? Então, a educação nesse sentido, né, a educação integral para a sexualidade, ou a educação sexual, é muito importante para que essas meninas possam não só identificar uma violência quando essa violência está acontecendo, né, que elas saibam se proteger e que elas saibam onde procurar ajuda. Né? Porque o que a gente percebe também em relação à gravidez é que muitas vezes um caso de violência sexual só é descoberto depois que essa menina está grávida. Né? Então, quer dizer, só depois que essa menina de 12 anos engravidou, né, é que a escola, a família vai, mas como? Porque ela vinha sendo vítima, muito provavelmente, segundo as estatísticas, sistematicamente, ou seja, repetidamente, de violência sexual. Muito provavelmente por um homem adulto, muito provavelmente por um homem do seu próprio convívio. A gente não nasce sabendo se proteger de quem diz que ama a gente, né? De quem diz que está ali para proteger a gente, de quem diz que está ali, né, para cuidar da gente. Né? A gente não nasce sabendo que em determinadas partes do corpo ninguém pode tocar sem o nosso consentimento. A gente não nasce sabendo o que é conselho tutelar, né? O que é o Disque 100,
né? Então, essas coisas precisam ser ensinadas de maneira apropriada, claro, de idade para idade, de forma lúdica ou de forma mais expositiva, enfim, aí vai depender da faixa etária e do contexto também desses grupos, mas é importante que a gente, enquanto sociedade, né, se responsabilize coletivamente pela proteção das nossas crianças e que esse seja um debate aberto, né, para prevenir violências. É disso que se trata. Né? Não se trata de iniciação sexual precoce, muito pelo contrário. Né? O que os dados dizem para a gente é que grupos de jovens que tiveram essas discussões apropriadas para a sua idade, né? Na adolescência, né, tendem a retardar o início da vida sexual, tendem a engravidar mais tarde, né, tendem a casar quando querem, com quem querem, né? Então, quer dizer, é a partir de decisões informadas para que possam fazer os seus próprios projetos de vida, né? E que para que também não sejam vítimas, né, de situações de violência sexual evitáveis, né? Algumas dessas situações poderiam ter sido evitadas, né, se essa criança tivesse sido orientada, né, a pedir ajuda, a estranhar quando um homem pede para sentar no colo, né, para dar um beijo forçado que a criança muitas vezes não quer dar, né, ou quando um adulto muito mais velho abraça uma menina adolescente, né, de maneira maliciosa e essa menina fica com medo, não sabe o que fazer, né, ou fica com vergonha. O estigma também é uma dimensão importante da educação sexual, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa levar esse debate muito a sério para proteger crianças contra a violência, né? É disso que se trata. Excelente bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, falando sobre gravidez na adolescência, gravidez infantil, violência de gênero, violência sexual e, acima de tudo, a importância da educação sexual. Recebendo aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru a jornalista Paula Alegria. Ela é assessora de Advocacy, Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Brasil, que é uma organização humanitária não governamental que atua na defesa dos direitos de meninas e mulheres pela igualdade de gênero. Paula, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos dados e pela tua participação. Obrigada, Lidiane. Que bom que vocês estão fazendo esse debate na TV Câmara Bauru também. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!